crítica baseada em crenças pessoais. Deixa só eu comentar da tensão entre os fiéis e os cientistas da religião. Nós falamos anteriormente, mas aqui a gente vai aprofundar um pouco, que é parte também da metodologia da ciência da religião. Dentre outras coisas, outros fatores, como nós já vimos até aqui, é não estar para legitimar o discurso religioso. E está certo de que podemos, e eu diria que na maioria dos casos, ter questões de enfrentamento com os praticantes de religião. Porque você vai dar a explicação que não é a explicação da mística. Vamos lá. Quando um cientista da religião publica algo sobre uma religião, o agnosticismo metodológico e a adoção de perspectiva ética levarão a duas consequências inevitáveis. Vejam a bagaceira. Comecei a estudar religião, usando metodologia do ateísmo, o agnosticismo metodológico, e de forma ética, não de forma êmica. O que é que vai gerar? Primeiro, a fala dos fiéis não será reproduzida ipsilitri, até porque algumas coisas vistas como essenciais ao êmico serão metodologicamente desconsideradas, o que fará com que, segundo ponto, o resultado da pesquisa seja uma tradução com novos vocábulos e interpretações que serão estrangeiros ao grupo estudado. Pessoal, a ciência não é de domínio público, infelizmente. Sobretudo no Brasil, que nós temos uma educação tão sucateada. É com tristeza que eu falo isso. Poucos têm acesso à ciência, poucos vão ter acesso a compreender o discurso científico, o texto científico. Imagine o fiel, então, quando ele vê a religião dele sendo falada de forma estrangeira, da qual ele não entende, explicada por outros mecanismos. Eu volto para a questão da ayahuasca, por exemplo. Não é o sagrado que me deixou doidão, me perdoe a palavra doidão, estou falando preconceituosamente, que me deixou com traços alucinógenos. Não foi o sagrado, foi a dopamina, a serotonina, X despertado por tal produto, enfim, vai ter uma descrição científica, que geralmente vai entrar em choque com a descrição do fiel. Segundo P, embora as pesquisas em ciência da religião possam ser plurimetodológicas, como nós falamos, usualmente suas publicações se dividem em duas etapas, fase investigativa e a fase analítica. A fase investigativa, cujo foco está em caracterizar e entender o discurso êmico. Por isso que o discurso êmico não é desconsiderado, ele é importante. Eu, pessoalmente, estudo o discurso êmico. Eu estudo o que os sujeitos religiosos experimentam na religião, mas de forma crítica, de forma ética, na fase analítica. Continuo, apresentando os dados referentes ao objeto estudado. Já na fase analítica, que você vai fazer a análise, que além de explicar os dados levantados, correlaciona-os com outros fatores sociais externos. Sem distanciamento, não é possível haver reflexões, análises e interpretações independentes. Então, Blue, voltando para aquela nossa primeira aula de discussão, eu até posso ir para uma imersão religiosa quando eu for estudar o fenômeno religioso. Isso não é um problema. Mas depois eu tenho que me distanciar para fazer a análise científica, que é a fase analítica. Em outras palavras, se o cientista da religião estiver preocupado em agradar as lideranças religiosas, guardem isso. Vou repetir. Em outras palavras, se o cientista estiver preocupado em agradar as lideranças religiosas e os fiéis, jamais fará verdadeiramente sua análise, jamais produzirá ciência. Conclui-se, portanto, que para que uma pesquisa seja considerada a ciência da religião, ela deve, ao menos, levar em conta esses três pontos-chave que fecham, que sintetizam, que resumem a nossa metodologia. Distinção entre o discurso êmico e ético, que nós falamos, observação respeitosa das expressões êmicas, mas com a produção sendo feita por uma abordagem ética sobre o que é estudado. Levar em consideração o agnosticismo metodológico, um pressuposto de distanciamento que recusa afirmar ou negar questões propriamente religiosas, resguardando o cientista da religião somente a análise do que é empiricamente observável, e o fator de tensão com os fiéis, que foi o último agora que nós discorremos, e como ele opera ao longo das fases da pesquisa em ciência da religião, um aspecto importante para o estudo dos cientistas da religião. O que constituiria o trabalho do cientista da religião não é a adoção de métodos próprios de análise ou coleta de dados, mas essa abordagem metodológica que guia o paradigma da pesquisa. Deixa eu falar só uma coisa rapidinho, que era para me ter falado anteriormente, eu não falei. Nós temos uma pesquisa mais universalista e uma pesquisa mais empírica. A universalista, geralmente, é uma pesquisa mais bibliográfica, como é a minha. Minhas só são livros,
textos de artigo, computador. Tem gente que vai precisar coletar dados, que vai fazer estatística, que vai fazer entrevistas. Isso é parte também da metodologia das ciências de religião. Porque normalmente há uma tensão entre o pesquisador e os religiosos. E é normal. Eu, por exemplo, já falei de algo aqui no início da aula. A Blue provavelmente vai ter mais condições de pesquisar sobre a Umbanda do que eu, porque se eu for criticar a teologia, eu também tenho medo da teologia da Umbanda, a teologia do Candomblé, vai dizer, para aí, quem é esse? É um intolerante, mais um branco que quer dizer o que é que a gente pode ou não pode fazer, mais um... E aí Mas, enfim, essa tensão vai existir. A questão da neutralidade, da questão de ser impessoal, da impessoalidade, de ter cuidado com as suas crenças pessoais. E crenças pessoais aqui são todas elas, não necessariamente as crenças religiosas, inclusive as crenças ateístas. Eu estudo o Candomblé sem acreditar absolutamente em nada dos orixás, mas eu acho a religião mais linda que tem. Eu não sou de nenhuma religião, eu fui ateu durante algum tempo, mas eu me considero cristão, sigo Cristo. Mas não sou de nenhuma denominação. Eu não posso estudar o Candomblé a partir da minha visão cristã, ou a partir do meu ateísmo, ou achar que é uma religião infantil. Como o vegano não pode fazer uma análise de valor somente a partir da análise dos seus preceitos éticos e convicções ideológicas. Então, assim, não dá para você fazer ciência da religião nesse sentido, levando as questões pessoais para a sua produção científica.